exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai ao grande Rei, Deus Criador, Deus Redentor, Deus Rei dos Reis, Deus Criador, Deus Redentor, Deus Rei dos Reis. Amém. Deus Criador, Deus Redentor, Deus Rei dos Reis. Louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo aqui, você que aqui chegou. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, meu povo. Que bom estarmos aqui. Estávamos com saudade, viu? Muita gente mandando mensagem. Maclari, cadê as pérolas? Não vai ter mais. Cadê? Porque não tivemos esse final de semana, mas estamos aqui hoje juntos mais uma vez. Nós tínhamos avisado, né, na sexta-feira que retornaríamos à jornada na segunda-feira, certo? Dia 21, e aqui estamos. Então seja muito bem-vindo, vai chegando aí, você que está aqui todos os dias. Muito obrigado por sua presença aqui conosco. E você que está chegando aí, seja muito bem-vindo também. Já chega, gente, já vai deixando, ó, o like aí para que outras pessoas também sejam abençoadas, porque é assim que funciona o YouTube, gente. Ele funciona com números, então cada curtida, cada comentário, o YouTube entende que esse material é relevante e entrega para outras pessoas, tá bom? Então vamos agradecer a Deus por mais um dia, por mais um despertar e porque a sua misericórdia se renovou em nossas vidas, amém? Então vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos ajudou, porque a tua misericórdia se renovou em nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, não só porque tu és um Deus poderoso, porque sabemos que és, mas porque, Senhor, tu és o único Deus, o único que é digno de toda a honra e toda a glória. Eu não me canso de dizer isso, Senhor, porque essa é a grande verdade. O Senhor é o único e nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Então, como nós começamos a jornada semana passada dos 10 mandamentos, que coisa linda, gente, que coisa linda. O alcance que essa mensagem tem chegado nas pessoas, que coisa linda as mensagens que Deus tem nos entregado através dos mandamentos, as 10 palavras que foram entregues a Moisés lá no Sinai. E já falamos sobre o primeiro mandamento, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto mandamento. Hoje vamos para o sexto mandamento, certo? E tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. Nós ainda vamos ter o nosso momento do Reavivados, a lição da escola sabatina, mas vamos hoje começar de uma forma diferente. Vamos hoje já trazendo essa mensagem a mensagem desses 10 mandamentos, e ele já está aqui conosco. Bom dia, meu querido irmão Sérgio. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã Clary. Bom dia a todos. Que Deus abençoe grandemente essa semana, né, que nós estamos iniciando, já Amém. desde ontem. Que o Espírito Santo tome conta de nós e que esses aprendizados façam-nos crescer a cada dia dentro de uma verdadeira adoração para com nosso Deus. Amém. Amém. Irmão, mais uma vez eu quero agradecer, viu? De coração. Eu não me canso de pensar assim, meu Deus, o irmão aceitou um grande desafio, viu? De fazer esses dias conosco, e tenha certeza que muitas vidas têm sido abençoadas através da sua vida, viu?
e que Deus te Bem, use poderosamente. É contigo, eu meu irmão. acredito, eu acredito nisso, porque eu já fiz a primeira vez e muitos milagres. Eu falei coisas que estavam difíceis na vida das pessoas, chegou a ser realizado. Mas não é fácil, Clarice. Não é fácil porque eu estou sendo atacado. Assim, comecei a receber uns ataques desde ontem, coisas assim que deixa a gente triste, mas a gente sabe que o inimigo está por trás, a gente dá desconto, né, nas É pessoas que verdade. nos entristecem e tal. A gente sabe que ele está por trás disso para tentar destruir, desanimar a gente, enfim. Mas a gente é perseverante no Senhor e Ele dá-nos as condições necessárias para nós partirmos, continuarmos com essa jornada. Amém. Amém. Que Deus te use, meu irmão. Bom, eu vou só pedir para nós orarmos, né, nesse momento. Nosso grande Deus, nosso Pai poderoso que está nos céus. Aqui chegamos com uma mensagem poderosa que é os teus preceitos da tua palavra, as tuas 10 palavras, os mandamentos do Senhor, que foi proferida ali em audiovisual, em momentos muito forte e tenso na vida daqueles israelitas ali no Monte Sinai, mostrando a eles que o emprego dos 10 mandamentos é algo muito sério para ser vivido, é algo muito sério para ser respeitado. E aqui estamos nós apresentando aos demais ouvintes e irmãos que nesse momento se encontram à disposição da tua palavra. Que o Espírito Santo me use poderosamente, ilumine a mente dos meus irmãos nessa manhã. Que oramos por Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós iremos para o sexto mandamento: não matarás. Lá em Êxodo, quem está acompanhando, né, que é justamente capítulo 20, verso 13, não matarás. Eu já fiz algumas observações com relação a Deus ter escrevido em pedra, a Deus ter escrevido em areia, a Deus ter escrevido no palácio lá de Belsazar, de Babilônia. Mas a questão da ter escrevido com o seu dedo, né? Está lá em Êxodo 31, verso 18, Deus escreve com o próprio dedo em duas tábuas de pedra. Falei que era sinônimo de durabilidade, porque o tempo ele corrói a madeira, o ferro, mas a pedra não. Então Deus é tremendo e também dá-nos uma lição nessa questão aí de onde ele escreveu os 10 mandamentos, né? É, não matarás é muito extenso. Eu vou me controlar ao máximo para não estender muito. É muito extenso. Porque a gente tem uma conotação de não matarás justamente só puxar o gatilho de um revólver e atirar na pessoa, ou se não, uma arma branca, enfim, os acidentes que acontecem e tal. Mas não é só isso, é muita coisa, é muito profundo. Dentro do nosso mundo particular, nesse nosso mundo que vivemos, né? O sexto mandamento ele penetra nesse nosso mundo, principalmente na nossa vida e no nosso ser pessoal nós temos atos criminosos e vontade criminosa por causa do pecado. Então, dentro da nossa vida particular, nós temos essas questões por causa do pecado. Esses atos que muitas das vezes nós transparece, né? E também a vontade, tá? Dentro da nossa vida pessoal. Então, nós temos que ter um controle muito grande com relação a isso. Não é só eu atirar numa pessoa e matar a pessoa de um golpe de arma branca ou de um revólver, não. Também, antes de a gente concluir certas coisas e externar certas coisas, a gente pode estar no coração já com a intenção de matar, de destruir alguma pessoa. E isso é muito delicado. No livro de Romanos, no capítulo 8, verso 27, Deus examina, Paulo escreve ali que Deus examina, vou aqui abrir Romanos capítulo 8, verso 27. Paulo, como eu já falei, ele é conhecedor nato da Torá. Paulo conhece muito bem os 10 preceitos. Romanos capítulo 8, deixa eu abrir aqui, Romanos capítulo 8 e o verso 27, diz assim: é aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, Deus conhece o mais íntimo de cada pessoa. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado com relação a esse sexto mandamento. Deus, o que Paulo está mostrando aqui, Jesus na prática, ele exerceu isso lá quando ele
de longe ele viu uma árvore que não ia dar fruto. E ele ali amaldiçoou aquela árvore. Ou seja, Jesus conhece uma semente antes dela brotar, antes dela germinar. Jesus já conhece se ela vai ser uma semente, vai dar ser uma árvore boa, frutífera ou não. Jesus já conhece. Então, da mesma forma, é o nosso coração. Ele já conhece o nosso coração. Então, muitas das vezes, a gente vai ver aqui também que Deus pediu, Deus mandou matar. Deus mandou matar. Como é que pode um Deus de amor mandar matar? A gente tem que entender em que situação e como é que Deus, pela sua onisciência, ele sabe, ele já pode antecipar juízo em determinadas nações. Então, tem muitas pessoas que levam uma contrariedade com relação a Deus pedir para que não mate, ele mata. Eu vou explicar isso também aqui hoje. Então, assim, nós precisamos ter muito cuidado, porque Deus conhece como você vai ser, desde antes de você sair do ventre, antes de ser formado, Deus sabe como você vai ser. E muitas das vezes Deus aplica um juízo antecipado. E ele tem poder para isso, ele tem autoridade para isso, porque ele sabe que aquela nação, que aquelas pessoas ali vão ser ruins até o final da vida delas. Então ele antecipa um juízo, né? E mostra que ele tem autoridade também para isso. Agora, não é um Deus arbitrário que ele faz por querer fazer, mas porque ele trabalha em prol da salvação das pessoas. Então, o sexto mandamento requer da nossa vida, na nossa vida, uma atenção muito delicada para o nosso crescimento espiritual e também para nossas ações, como nós estamos enxergando, né, as questões de Deus, como nós estamos atribuindo na nossa vida essa questão de não matar as pessoas, que a gente só quer ver, só quer apontar uma quebra desse mandamento, como eu disse, para um criminoso que está ali penado, que matou uma família, matou alguém, e ali está preso, ali a gente só quer aplicar esse mandamento para essa situação, mas na verdade não é assim. E Deus conhece todo o nosso coração, a tentativa, o ato da nossa vida também pode ser que esteja contrariando esse mandamento. E eu preciso ter muito cuidado com isso, né? A má intenção, né? Má intenção, e a gente vai ver aqui coisas muito detalhadas, como por exemplo, né? Nós temos que ter ciência que até mesmo algo que nos prejudique para a morte pode estar inserido nesse sexto mandamento. O que eu estou comendo, né? O que eu estou usando, isso é muito delicado. Às vezes a gente não presta atenção a isso, porque nós temos orientações diversas no Espírito de Profecia, na Bíblia, com relação também ao que nós devemos colocar no corpo, né? O uso de que eu estou fazendo, se isso vai me levar à destruição da minha vida, enfim. Então, nós temos que ter muito cuidado como servo de Deus, se não estamos inseridos em momentos que não está agradando a Deus nas nossas ações, nos nossos atos. Até porque, quando você vai para Gênesis, capítulo 9, verso 5 e verso 6, ali nós temos que respeitar a vida, porque Deus fez a gente em sua imagem e a semelhança dele. Aliás, quando fez Adão, né? Hoje o pecado já dá um risco diferente da gente. A gente é em mais semelhança de Sete, a partir de Sete, já depois do pecado. Mas não deixa de ter a base central de que Deus, né, criou o ser humano para esse propósito. Então, a vida, no capítulo 9, verso 5, verso 6, é de muita importância para o ser humano, né? Porque foi Deus quem nos deu, então nós precisamos respeitar a vida, tanto na nossa vida em si, como a vida das outras pessoas. Então nós temos que respeitar e honrar a vida, porque é algo divino, é sagrado, foi Deus que deu a vida para nós. Então nós não temos o direito em nenhum momento de tirar a vida de ninguém, nós já sabemos disso, e a nossa própria vida. Mas existe situações que eu não preciso matar alguém para matá-lo, ou seja, atirar de revólver, de faca para matá-lo, mas existem situações que a minha fala, os meus argumentos, as minhas ações podem matar uma pessoa. E existe detalhes mais importantes ainda, é quando essas ações nos levam para que a pessoa se afaste de Deus. Você matou a pessoa espiritualmente. Quando as minhas ações, quando as minhas atitudes, os meus verbos, quando profere da minha boca, do meu coração, e ali mata uma pessoa espiritualmente, distancia ela de Deus, nossa, essa é a morte mais horrível que nós podemos cometer diante de uma pessoa. Aquele bandido que tirou a vida de um ser humano, ele pode ser perdoado como Paulo tirou a vida de Estevão. Foi perdoado porque teve a oportunidade. Agora, quando você leva a pessoa à morte espiritual, é algo muito sério. É algo muito sério. E isso também está inserido no sexto mandamento.
Então, eu tenho que ter muito cuidado. Situações de sentimentos da nossa parte que pode também levar à morte de alguém é a ira, é o desprezo por uma pessoa. E isso é mais sentido do que certas pancadas. Então, nós temos que ter muito cuidado com relação ao desprezo e à ira, que está incluído também na violação do sexto mandamento. Jesus disse isso no capítulo 5, verso 21 e verso 22 de Mateus. Cuidado para não irar-se contra o teu irmão, cuidado com a ira. Até Paulo falou nessa semana da lição da escola sabatina, né, que nós precisamos ter cuidado com esses sentimentos que destrói a vida, não só a nossa vida, como a vida das outras pessoas. Ele queria apaziguar ali a junção dos judeus com os gentios e ele estava batendo nos pontos negativos, né? Bateu no roubo. Interessante que ele vem falando dos mandamentos ali. Bateu no roubo, bateu na raiva, na ira, nos sentimentos desastrosos que a gente leva a pessoa à morte, a distanciar-se de Deus. Então, nós precisamos destruir isso na nossa vida, porque são fatores prejudiciais para a nossa vida espiritual e também para a vida das outras pessoas. E eu não posso, de maneira nenhuma, estar inserido nesses argumentos tão desastrosos que levam à morte das pessoas, né? Não leva à morte funeral, mas leva à morte espiritual. Nossa, como é que você consegue viver com uma pessoa que se ira o tempo todo com raiva, o tempo todo irado, uma pessoa que despreza outra pessoa, uma pessoa que verbaliza, externa sentimentos desastrosos, que machuca o coração das outras pessoas? Cuidado, porque isso é inserido justamente no mandamento não matarás, porque isso causa ferida, isso causa situações desastrosas na vida da outra pessoa. Então, nós precisamos manter um relacionamento com Deus de um nível que, por mais que a gente entristeça ou absorva algo com tanto impacto, mas a gente tem que vencer isso com a paciência. Paulo disse, olha, a paciência vence a ira, porque o pecado não está em você ficar chateado e com raiva de uma situação que foi provocada para você, mas você externar rebordosa daquele sentimento que foi adquirido, aí você entra na situação de pecador. Satanás espera isso. Mas quando você recebe impacto, quando você recebe comentários sobre até você, questionamentos que é desastroso, que machuca você, e você consegue absorver e apaziguar a sua mente e relaxar ali para ter uma atitude mais sensata, mais correta, você venceu Satanás. Mas quando diante de uma situação que chega para você, talvez trazida por alguém próximo de você, um irmão, um falatório, tá? Alguma coisa nesse sentido, de você se ira e externa a ira, você está justamente fazendo a vontade de Satanás. Então, nós precisamos, e quando se ira, muitas das vezes, nós temos tomado decisões drásticas para outras pessoas. Às vezes, pior até do que nós já recebemos. Então, é um ponto muito, muito cuidadoso que nós temos que ter. E João, ele vai, quando Jesus fala isso no capítulo 5, verso 1, 22, João vai adicionar o ódio. Lá na primeira carta, né, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 14, verso 15, ele vai adicionar o ódio. O ódio também. Nossa, eu estava numa reunião uma vez, eu vi uma pessoa dizer que eu tenho ódio de fulano. Ódio de fulano. Mas disse com tanto impacto na voz, eu tenho ódio de fulano. Nossa! Então, nós sabemos que diante do que nós já começamos aqui nessa jornada, nós sabemos, ou você obedece a Deus e tem um sentimento divino, ou você obedece a Satanás e tem os sentimentos de Satanás. Então, uma pessoa que expressa algo dessa natureza, ela está longe de um relacionamento com Deus, no meio do povo de Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado para não expressar. Agora, imagine só se a pessoa que ela tem ódio estivesse presente e tivesse ouvido esse ódio todo que ela tem daquela pessoa. Talvez ela nem saiba que ela tem esse ódio de uma forma total na vida dela, dessa pessoa. Então, é algo que João acrescentou. O ódio também. Cuidado com o ódio. Né? O ódio está inserido, não matarás. Porque você odiar uma pessoa, você está matando aquela pessoa. Você deseja tudo de ruim para aquela pessoa. Você deseja que tudo que ela vai fazer não seja bem sucedida, né? Por causa do seu ódio para com aquela pessoa.
Então, é muito, muito, muito delicada a situação de sentimentos negativos que a gente absorve para nós com respeito ao nosso irmão, à irmandade, de uma forma em geral. E um ponto aqui que eu anotei, fiz questão do sexto mandamento, é que ele não só proíbe a violência ao corpo, mas algo que é de muito maior consequência, o dano à pessoa, que é justamente o que eu falei aqui um pouco atrás aqui. Quando você conduz pelo seu sentimento de raiva, de ódio, né, de ira, você até mesmo você trazendo, que é um fator mais assim, de tudo isso aqui, mais primordial é quando você traz informações negativas da fé para destruir a fé de alguém, quando você traz algo que leva a pessoa a se distanciar de Deus, tanto nas suas ações, como também na verdade, quando você omite, quando você engana a pessoa com relação às bases da Bíblia. Você está matando espiritualmente, é mais severo isso aí. Então, uma atitude totalmente diabólica. Quando você leva a pessoa a se afastar de Cristo, dos caminhos de Cristo, você é muito responsável por isso. Você está pecando diretamente, você está quebrando o sexto mandamento. Né? Você não atirou ninguém, você não esfaqueou ninguém, mas você está matando espiritualmente uma pessoa. Você está contribuindo para que essa pessoa se distancie de Cristo e se destrua na vida pecaminosa que ela vai ali, a raiva, o engano que você trouxe para ela, uma expressão não verdadeira da Bíblia, isso também é um sentimento que futuramente vai corresponder na destruição das pessoas em massa, quando você engana uma pessoa com relação às verdades bíblicas. É outro fator também muito relevante, né, que leva as pessoas à morte eterna. Né? A morte espiritual é um fator muito relevante. E nós temos que ter cuidado com as pessoas que vale a cruz, o sacrifício de Jesus na cruz. Todo ser humano, por menor ou maior que seja ele, por maior intelecto ou menor intelecto, que viva nessa obra, que viva nesse caminho, ela tem um preço, a cruz do Calvário. Qualquer pessoa tem um preço, a cruz do Calvário, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser protegida por aquelas pessoas que se diz ser de Deus, que diz fazer a vontade de Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado para com o sexto mandamento. Então, nessa situação de você levar uma pessoa a se distanciar de Deus, você está matando pior do que um bandido que está ali, que matou uma pessoa, tirou a vida de uma pessoa. É muito pior do que isso. Então, eu tenho que ter muito cuidado com as minhas atitudes e as minhas expressões, para que eu não insira as pessoas a distanciar-se de Deus, para que eu não cause nessa pessoa o desejo de não querer estar mais convivendo com Deus. Então, eu estou correndo muito risco com a minha vida pessoal, com a minha vida espiritual, levando uma pessoa para distanciar-se de Deus. Então, lá em Mateus, capítulo 10, 28, diz isso. É pior do que um assassinato quando você leva uma pessoa a se distanciar-se de Deus. É muito severo isso aqui. Agora, entra um ponto que eu falei no início aqui, é a questão que Deus pede para não matar, mas na Bíblia há um homem em que Deus quis matar. Há um homem na Bíblia em que Deus quis matar. Lá em Êxodo capítulo 4, verso 24. Vocês anotem aí. Êxodo capítulo 4, 24. E a pessoa que Deus quis matar, nada mais do que nada menos, foi a pessoa de Moisés. Foi a pessoa de Moisés. Aí você pergunta, mas como pode? Porque Deus quis matar Moisés, né? Lembre-se, eu não sei se vocês já ouviram isso dos homens intelectuais que passam por aí pelos púlpitos de vocês, mas lembre-se que quando Deus chama uma pessoa, um profeta, para uma responsabilidade grandiosa na sua obra, ele não pode mentir, ele não pode negligenciar nada que Deus está dando a ele. Moisés, se você analisar Moisés, é algo que é por isso que não tem sepultura de Moisés. Por isso que não tem a sepultura de Moisés em canto nenhum, porque Moisés ia ser venerado, Moisés ia ser adorado. Se tivesse uma sepultura de Moisés, você imagina quantas pessoas não estavam indo para esse túmulo aí. Então Deus não levou Moisés. Moisés morreu, Deus sepultou e ressuscitou Moisés e tchau. Ninguém sabe, porque senão Moisés ia ser venerado. Então Moisés era a voz de Deus aqui na terra, então ele não podia mentir.
Então, porque Deus aí quer matar Moisés? Porque Moisés negligencia um dos mandamentos, a circuncisão. Você veja que Moisés ele faz vista grossa para isso. Ele negligencia para com Deus, né? para a obediência a Deus. E Moisés tem que dar exemplo de obediência. Moisés tem que dar exemplo de confiança a Deus, de obediência a Deus, de adoração a Deus. Moisés era a voz de Deus aqui nesse planeta. Então, Deus viu Moisés transgredindo a ordem dele. Não estava ali correspondendo ao que Deus tem. Vocês podem ver o capítulo 4 de Êxodo, você vai ver. Né? Então, o sinal da circuncisão estava sendo negligenciado por Moisés, e Deus tinha decretado lá no capítulo 17 de Gênesis, verso 9 ao verso 14. Então, Moisés negligencia esse mandamento, porque além de ser uma pureza, a gente sabe que era uma parte higiênica das pessoas, mas outras nações tinham, mas não o fato das outras nações ter participado dessa questão da circuncisão, dessa higienização que se diz, mas era porque era um mandamento de Deus, era algo que purificava naquele momento o povo de Deus, e Moisés está negligenciando o mandamento. Então, para você ver como negligenciar um mandamento é muito delicado. Então, Deus pede para que Moisés seja morto. Né? E ele, por ele ter transgredido a obediência a Deus. Então, Deus quis matá-lo, sim. Então, mas Deus quis matar Moisés, mas veja que eu falei aqui numa situação que existe o juízo antecipado de Deus. Existe o juízo antecipado de Deus. E Moisés teve que voltar atrás, a esposa de Moisés teve que ir ali voltar atrás com Moisés, né? Porque ele deixou de cumprir o mandamento de Deus. Havia sido desobediente. Você veja outra situação, por causa da desobediência a Deus, ele não entrou na terra prometida, por transgredir também a orientação de Deus. Então, não se pode, como um profeta, olha, preste bem atenção nisso, como um profeta, como um líder, não se pode negligenciar as coisas sagradas de Deus. Se você é um profeta, mais ainda, segundo alguns pregadores que eu já ouvi falar, diz que o profeta pagava com a vida, quando negligenciava o chamado de Deus, quando negligenciava algo de Deus. Então, Moisés estava inserido nisso aí, mas a misericórdia de Deus foi muito maior, e a flecha que estava apontada para Moisés toma outro rumo. Sai da direção, o foco que era Moisés, sai dali, porque Moisés ia sim pagar com a vida por causa dessa transgressão. E eu não vou muito longe, não. Por exemplo, a gente vê no início da igreja, Ananias e Safira. Eles enganaram o Espírito Santo e foram mortos imediatamente. Porque a situação da igreja primitiva, ela estava no início, e ela não poderia ter mentira, ela não poderia ter roubo, negligência. E ali Ananias e Safira estavam roubando a Deus. Estava roubando a Deus. Então, imediatamente foram fulminados ali, foram mortos. Então, Moisés também, um profeta, um homem de Deus, ele não pode negligenciar as orientações de Deus dadas a ele. Né? E Moisés estava inserido nisso aqui. Então, as pessoas não entendem. Deus quis matar Moisés, como é que pode? Não? Deus quis aplicar um juízo antecipado. Deus quis aplicar um juízo antecipado, e ele pode, que ele é Deus. Então, a gente tem que ter cuidado, que no Novo Testamento também a gente vê o homem que submete a não obedecer à lei, a ter uma conduta contrária à lei de Deus, ele está inserido em pecado e ele vai passar pela destruição. Então, nós temos que ser obedientes à lei, em qualquer que seja o aspecto. Né? Então, ou seja, quando você não obedece à lei de Deus, quando você não procura mudar o seu caráter espiritual, a sua postura carnal, sair daquela conduta má, né? Você está rejeitando a graça de Deus. A lei é só para orientar você, para receber graça. Olha, sai dessa vida, tem uma graça à sua disposição. Deixa de praticar tal coisa, deixa de roubar, deixa de matar, né? E tem uma graça esperando por você. Para com essas atitudes. Então, a lei está ali só para lhe conduzir à salvação, para Cristo. Nós sabemos disso. Então, precisamos sair desses detalhes horríveis em nossas vidas, com relação a ódio, a sentimentos de desprezo, a ira, para não ser inserido na quebra do mandamento, não matarás também, né? E não estar desobedecendo a Deus, porque a desobediência a Deus ela insere para a destruição final.
Quem não obedece a Deus, infelizmente, vai ser destruído juntamente com os anjos maus e Satanás no futuro. Está já determinado por Deus. Então, o homem que Deus quer matar justamente é aquele que não faz a sua vontade. Aquele, não é que Deus queira matar, é que o pecado o atrai para a morte. Então, Deus, quando vier com juízo, né, ele vai aplicar o juízo nessas pessoas que não levou em consideração os seus preceitos, os seus mandamentos. Então, para nós que estamos dentro da igreja, precisamos ter muito cuidado, porque não estamos matando fisicamente alguém, a gente acha que não estamos quebrando o sexto mandamento. Na verdade, não é bem assim. Na verdade, não é bem assim. E temos muitas coisas para entendermos e sair delas para que não seja inserido nesse sexto mandamento. Deus sabe de todas as coisas. Então, Deus sabe de todas as coisas. Por exemplo, outro setor, outro fator também dentro da Bíblia, que Deus manda matar, né, que Deus mandou o exército israelita matar os habitantes de Canaã. Mas como é que pode Deus mandar matar uma nação, os habitantes ali de Canaã? Aí entra também o juízo, né, de Deus antecipado. Deus viu quem era aquela nação, o que ela ia ser futuramente, era ser algo terrível no futuro. Então Deus disse, não, vou dar cabo dessa nação. Ele pode aplicar um juízo antecipado. Ele pode fazer isso. Não é que ele mata as pessoas, é um juízo antecipado, uma nação que não ia nunca mudar o coração. Então, isso serve de exemplo para nós dentro da igreja. Nós temos que ter cuidado, nós temos que mudar o nosso coração. Ali, aquela nação praticava todo tipo de iniquidade. Era extremamente má aquela nação. Tinha ódio no coração. Tinha desprezo pelas pessoas. Praticava iniquidade de todas as formas. Eu disse, na nação, eu vou aplicar um juízo antecipado a essa nação. Ele pode fazer isso. A sua misericórdia é tão maravilhosa que a gente ainda não foi destruído por causa disso. Ele ainda dá oportunidade para mim, para vocês, para os que estão nos ouvindo. Ele dá oportunidade para nós o tempo todo pela sua misericórdia. Então, cada letra dessa escrita pelo dedo de Deus tem uma profundidade tremenda. A gente parece que foca só o sábado. E olha que nem o sábado eu vou chegar lá. Já passei do sábado, né? Não foi eu que falei sobre o sábado. Quarto mandamento, eu falei sobre o sábado, né? Acho que eu falei exatamente o que eu quero dizer aqui. A gente foca mais no sábado e esquece das outras coisas. E até o próprio sábado a gente está negligenciando. Até o próprio sábado a gente está negligenciando. Quanto mais essas outras coisas, a gente acha que isso não atinge a gente. A gente acha que a gente está sendo atingido com esses outros preceitos de Deus que reclamamos ao seu povo. Estamos sim. Estamos inseridos nos 10 mandamentos e os nossos mandamentos, nós temos que fazer uma revisão da nossa vida espiritual. Será que realmente eu estou correspondendo ao que Deus pede como cristão? Será que eu estou inserido em adultério, que a gente vai ver? Será que eu estou honrando meu pai? Será que eu estou adorando a Deus? Será que Deus é primeiro na minha vida? Então, nós temos que fazer reflexões com relação à vida que nós estamos levando nesse mundo. Um mundo que já vai ser destruído. Eu acredito nisso. Eu estava falando para minha filha, ela chegou para mim no café da manhã do Dia dos Pais. Aí fez essa pergunta: pai, o senhor acha que Jesus volta daqui a quanto tempo? Não, minha filha, é uma pergunta que não sei te responder. Mas, particularmente, eu quero compartilhar com vocês, particularmente, eu não dou mais para essa terra aqui mais do que 15, 20 anos. Diz que é isso, pai, minha filha não vai nem chegar a casar. Eu disse, eu acho que não. Vai não. Eu não vou ser bisavô, não. Eu, particularmente. Isso não é bíblico, viu? Pelas coisas, como estamos vendo o andamento da história, e a tendência como Paulo falou na lição anterior, o mandamento anterior, aliás, quando eu falei do mandamento anterior, porque Paulo está na minha cabeça aqui o tempo todo na lição. Aos mandamentos anterior que eu falei, né, com relação ao mal do século, né, o mal do século foi o dos pais, né? Honra teu pai e tua mãe. O mal dos séculos é também desonrar os pais, mas também é a violência crescer, né? O mal proliferar e a mortandade ser constante, né? As pessoas ser tiradas, ser expulsas de sua vida por coisa tão simples. É o que está acontecendo. A tendência é aumentar de proporção. E está em Êxodo, capítulo 23, 33, o que eu falei aqui do exército israelita matar os habitantes de Canaã.
É, era uma nação totalmente contrária a Deus, aí, dentro de todo tipo de iniquidade, idolatria. Então, Deus antecipou o juízo daquela nação. Não ia ter mudança para aquela nação. Não ia ter mudança. Deus conhecia o futuro daquela nação e ele terminou como conhecia aquela árvore também. E ele ali amaldiçoou aquela árvore. Deus pode fazer isso. É um juízo antecipado. Louvado seja Deus que Deus não atuou com um juízo antecipado em nenhum da gente. Ele espera que a gente cresça cada dia espiritualmente, mude o nosso caráter, se aproxime mais dele para ter um relacionamento que ele espera de cada um dentro das suas limitações pessoais, das suas condições pessoais. Então, o que pode matar, fazendo transgredir os mandamentos também, né? Como eu já falei aqui em alguns pontos, eu tenho 6 pontos aqui que eu selecionei para vocês. É você matar alguém de arma de fogo, arma branca, né? Você viver se drogando em overdose de drogas, e pode ser ali você tirar a sua vida, contribuindo para a destruição pessoal. Você tirar a sua vida, né? O mais provável é pular de uma ponte, hoje aqui na nossa redondeza, colocar uma corda no pescoço, né? E tirar a sua vida. Dirigir um carro embriagado e matar pessoas ou também morrer, isso aí contribui também. Você tem que ter cautela para as coisas que você vai fazer. E um dos pontos que a gente não está dando nem atenção para isso é a alimentação. A alimentação também vai matar você, vai me matar, vai me destruir. Eu estou destruindo o corpo, que é sagrado. Eu estou tirando minha vida de acordo com os alimentos que eu estou comendo. Então, quando eu como alimentos que vai me destruir, eu estou dizendo para Deus que a minha vida não é sagrada, não interessa muito a minha vida. Quando você está se alimentando de coisas que vai matar você. Então, nós temos que ter cuidado nessas questões também. Olha, ódio, ira, desprezo, né? Aquilo que eu como, isso pode me matar, né? Aquilo que toma lugar na minha vida de uma proporção acima de Deus, né? Pode me matar. Setores que eu frequento, ambientes que eu frequente, situações que eu causo para mim, né? Que eu busco para mim, pode me destruir, pode estar inserido num mataraz e eu estou ali buscando a morte, né? Eu não vou entrar em detalhes porque deixar para falar no outro mandamento, que está associado, esses mandamentos, a segunda tábua, está tudo ligado, tudo associado. É incrível como eles estão associados. É um perto do outro, um está dentro, inserido no outro, os mandamentos da segunda tábua, porque ele é horizontal. Então, nós estamos o tempo todo, porque, olha só o que eu estou dizendo, se eu vou cobiçar uma mulher de alguém e ali há um relacionamento recíproco, e há envolvimento, paixão, e há sentimento, e ali pode ser planejada a morte daquela pessoa, pode matar ela também de desgosto. Então, tudo está inserido, situações que andam uma na sequência do outro, coladinho um com o outro. Então, Deus é muito sábio quando ele escreve a segunda tábua, dizendo isso aqui é horizontal. Isso aqui é para vocês ter cuidado, não envolver-se com esses sentimentos e essas ações aqui, que vai destruir não só a vida de vocês, como a vida das outras pessoas. E muitas das vezes às vezes eu me pego discutindo com algumas pessoas com relação à doutrina da igreja. Porque essa igreja, porque você está trazendo isso aqui, não prevalece, a igreja está assim, está assim. Aí eu vou olhar a vida da pessoa que está questionando, vive em adultério, não são fiéis na proposta, no requisito a dízimo, a oferta. Então, quer dizer, como é que você tem moral para questionar algo vivendo em erro? Então, quer dizer, nós precisamos ter um relacionamento de exemplo. Então, pessoas que acham que ter conhecimento é o suficiente da verdade, não é assim que funciona. Você tem que ter conhecimento da verdade, mas, acima de tudo, o conhecimento tem que ser praticado. Você tem que viver aquilo que foi ensinado para você. Você não pode sair por aí fazendo o que você quer porque você tem conhecimento bíblico. Isso aí não cola para Deus, isso aí não dá certo para Deus. Você tem que ter um caráter mudado. Por exemplo, eu já vou finalizar, por exemplo, quando a gente vai para o capítulo 25 de Mateus, a gente vê ali as virgens, né, as 10 virgens, os dois grupos. Tem um grupo que está totalmente preparado com azeite, tem azeite de reserva, justamente o caráter transformado. Ali quer simbolizar o Espírito Santo
tomou conta daquela pessoa e o caráter foi transformado. O azeite também simboliza caráter. Ou você tem caráter ou você não tem caráter, né? E caráter não empresta, caráter não cede. Você tem que ter caráter espiritual. Cada um de nós temos que ter o nosso caráter espiritual. Então, o caráter espiritual é adquirido nos 10 preceitos de Deus. Quando você entende que aquilo ali é uma regra para um crescimento espiritual, para uma mudança de caráter, você vai começar a vivenciar aquilo ali na prática. Você vai deixar de ter ódio pelas pessoas, você vai deixar de matar as pessoas com desprezo, com sentimentos negativos. Tá? Isso aí é terrível. Então, o cristão ele tem que transbordar amor, sentimentos agradáveis. Paulo falou isso. Então, eu tenho que externar isso aí, por mais que você se depare com situações desastrosas, situações que tirem a sua paz, você tem que fazer, chegar ali, tem que ter paciência e saber como vai lidar com a situação, para não ser inserido uma transgressão maior do que você recebeu. E eu vou finalizar aqui, por exemplo, Jesus ele ensinava que o ódio no coração do homem já implica na culpa do assassinato. Capítulo 25 de Mateus, verso 21 em diante. Já implica no assassinato. Então, você adquirir o ódio pelo ser humano, você já está transgredindo o sexto mandamento. Né? Então, e lá em Marcos 7, 21 e Mateus 15, 19, diz que o homicídio, olha só, os homicídios, Marcos 7, 21 e Mateus 15, 19, os homicídios, olha que coisa poderosa que não para dizer que é louvável no sentido de executar a ação, mas de um verso tão poderoso para que destrua esse sentimento na nossa vida. Os homicídios nascem dentro do coração do homem. Ou seja, antes do camarada matar alguém, ele já desejou aqui, já planejou ali. Isso é com a arma branca, arma de fogo, com a voz, com o sentimento de ódio, com o sentimento de ira. Ele está matando o ser humano e Deus está vendo tudo isso aí. E ele é inserido na quebra do sexto mandamento. Então, não é só matar uma pessoa, não, assim, fisicamente. Cuidado com os sentimentos que você atribui a alguém. Cuidado com os sentimentos que você direciona para alguém. Por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 23 e 24, a gente vê ali a lei de Lameque. A lei de Lameque é mais assim, depois vocês leem lá. A lei de Lameque é mais assim: eu trato o inimigo pior do que ele me trata. Pisou no pé dele, vai morrer. É mais ou menos assim: eu vou tratar o meu inimigo pior do que ele me trata. Nossa, que cristianismo é o teu? Que cristianismo é o meu? Alguém te machucou, não, ele vai merece o dobro agora do que ele fez comigo. Eu vou agora ser mais carrasco com ele. E aí? É a lei de Lameque. Aí o cristão tem que estar com a lei de Jesus. Jesus diz assim em Mateus 5,44. A lei de Jesus é tratar o inimigo melhor do que ele nos trata. Isso pode ser um irmão que está nos ofendendo, pode ser um vizinho da nossa casa, fazer melhor com ele do que ele faz comigo. Eu duvido, queridos irmãos, eu duvido que ele não vá se quebrar. Eu duvido que ele não vai mudar as atitudes dele para com você quando ele machuca você e você dá o contrário a ele. Você cede o contrário. Ele vai chegar um momento que o Espírito Santo vai dilacerar o corpo dele, a mente dele, o coração dele. Vai rasgá-lo, porque ele vai dizer: como é que eu posso fazer isso com essa pessoa? Quanto mais eu faço contra ela, mais ela me dá coisas favoráveis, melhor para mim. Então, não tem ser humano no mundo que resista a lei de Jesus. Trate o seu inimigo melhor do que ele trata você. E Paulo diz isso em Romanos, capítulo 12, verso 21. Vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Então, Paulo também é preciso, porque ele já conhece a lei. Olha, se alguém desejar algo para com você, né, faça o bem para ela. Se é mal para você, faça o bem para ela, porque vai vencer. Paulo vai vencer. Então, Jesus está certo em dizer: trata o inimigo melhor do que ele trata você. Você não precisa responder à mesma altura. Claro que não é fácil. Não é fácil. Estou falando aqui de sentimentos que não é fácil. Mas há possibilidade com a presença do Espírito Santo em nossa vida. E ele está à nossa disposição. Se a gente orasse mais, se a gente buscasse mais em oração a Deus, a gente conseguiria muitos feitos na nossa vida espiritual. Principalmente
os sentimentos negativos que levam à morte de alguém, principalmente morte espiritual. Cuidado para não ser responsável pela morte espiritual de alguém. Eu tenho o maior medo disso aqui. Eu tenho o maior medo disso aqui. Às vezes eu recebo alguma informação e eu digo, Senhor, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou chegar a essa pessoa? Como é que eu vou dizer isso a essa pessoa para que ela entenda que está tudo errado e eu sei disso aqui, eu sei daquilo ali. Para você ter uma ideia, eu estava lendo um livro que eu vou fazer uma semana de oração com relação à língua. A língua, que é um dos pontos também que mata aqui, é um veneno mortífero, né? Eu estava lendo aqui um livro e o autor do livro, ele fala que fizeram uma brincadeira para você chegava lá, aí tinha alguém por trás da porta e os outros amigos falavam dele para você. Falava dele para você. Aí você, fulano de tal, não sei o que, tinha uns que chegavam e diziam assim, não, rapaz, eu não quero saber, não, isso aí não é justo, eu não quero saber disso. E ia embora. Mas tinha outros que verbalizava horrores daquela pessoa escondida. Aí aquela pessoa surgia no final da brincadeira, nossa, matava aquela pessoa que estava dizendo, externando os sentimentos negativos. Então, cuidado com os sentimentos negativos. Cuidado com as rebordosas, que não agrada a Deus diante das situações que chegam até você, que chegam até mim. Para a gente não distratar, para a gente não destruir. Porque o pior sentimento que um ser humano pode sofrer é desprezo, é ódio de um cristão, principalmente de cristão. E nós possamos sair daqui nessa manhã com o coração desejosos de fazer diferente, né? De mudar nosso comportamento espiritual, de mudar o nosso sentimento interno, de ter sentimento que agrada a Deus para com as pessoas, mesmo que elas nos machuquem, crescer nesse nível espiritual. Isso aqui é um nível muito alto espiritualmente, mas a gente pode chegar lá pela iluminação e pela perseverança que nós temos em busca do Espírito Santo. E eu deixo aqui o último verso para nós nessa manhã, está em João 10:10, que diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e para destruir. E Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Louvado seja Deus. Que Deus, de uma forma grandiosa, abençoe a todos vocês nessa manhã e que o Espírito Santo tome conta do nosso coração, da nossa mente, para que a gente não seja inserido nesse mandamento aí, né, contrariando a vontade de Deus. Amém? Amém, meu irmão. Louvado seja Deus. Eu acho que ficou aqui bem claro para a gente. Não matarás. Eu vou gravar essa frase que você disse. O pecado atrai a morte. Então, o que trouxe a morte a esse mundo foi justamente a transgressão, né? A transgressão dos mandamentos de Deus. E é por isso que, como você falou, né? Que quando Deus, porque muitas pessoas questionam isso, muitas, se Deus diz não matarás, por que que muitas pessoas foram mortas, né, através de uma ordem dele? Mas é como você falou, é o juízo de Deus, né, na vida dessas pessoas, porque Antecipado, juízo o antecipado. juízo antecipado por causa do pecado que E por atraiu causa a do morte daquelas futuro, por pessoas. causa do futuro das pessoas, que não ia mudar lá na frente, ia ser pior do que estava na raiz, na essência. Por isso que ele pega uma árvore e faz isso, pensava, não, É não vai verdade, germinar. muito importante isso. E a serva do Senhor fala até as crianças, né? Porque as pessoas falam, por que não protegeu até as crianças? Mas infelizmente até as crianças também já estavam Ia tão ser. influenciadas que também não iam mudar, não. Que Deus tenha Exato. misericórdia de nós. Pode encerrar esse momento com oração. Vou encerrar. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso que está nos céus, aqui nós vimos, não matarás. Nós temos que ter cuidado que não é só arma de fogo, arma branca. Também o que a gente coloca no nosso corpo, o que a gente faz com o nosso corpo, o que a gente sente pelas pessoas, ódio, rancor, são sentimentos que levam à morte das pessoas também. A gente mata um ser humano com palavras, com sentimentos maldosos com relação aos nossos irmãos. Que nós possamos vigiar cada dia para não correr esse risco de estar transgredindo o sexto mandamento.
que nós possamos buscar do Senhor a obediência que o Senhor espera que cada um de nós temos para te dar. Porque Moisés desobedeceu e o Senhor ia fazer com Moisés, porque Moisés não podia fazer aquilo, porque era um servo diferenciado. Era alguém que era o teu nome aqui na terra. E imediatamente Moisés se arrepende, muda a sua postura imediatamente. E o Senhor também é um Deus de misericórdia, dando tempo para nós arrependermos dos nossos pecados e mudarmos as nossas atitudes pecaminosas. Concede o privilégio nessa semana de estar andando contigo, de estar sendo moldado por ti. Dá a tua bênção para todos nós nessa manhã. Te oramos por Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Muito obrigada, viu? Que Deus continue te abençoando, viu, servo de Deus? Você é Amém, uma minha irmã. bênção. Louvado seja Deus. Amém. 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 Amém, amém. Louvado seja Deus, né, por essa mensagem que nós ouvimos. Hoje uma mensagem de advertência para cada um de nós, para refletirmos, né, e podermos assim analisar sobre os mandamentos de Deus. Eu quero dar um abraço aqui, mandar um abraço para todos aqueles que estão conectados aqui conosco, nossos irmãos que estão aqui todos os dias conectados. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Deixa aí seu pedido de oração. Deixa seu comentário, deixa seu joinha para que outras pessoas sejam abençoadas. Compartilha com outras pessoas, porque agora nós vamos ouvir a mensagem do Reavivados por sua palavra. E já está aqui conosco, conectada para trazer essa mensagem. Bom dia, minha irmã Socorro. É contigo, serva de Deus. Bom dia, irmã Clari, bom dia, irmão Nonato, bom dia a todo mundo. Louvado seja Deus, por mais um dia que Ele está nos concedendo e que o Senhor seja honrado, né, pela vida de cada um de nós. E nessa manhã, né, o Reavivados é o Salmo 107. E o título, né, desse salmo é Deus salva de todas as tribulações. Louvado seja Deus, né? E uma coisa que me chamou a atenção, que ele é grande, viu? Ele tem 43 versos. Mas a irmã Clarice sempre fala, né? Para nós tirarmos aquilo que mais chamou a atenção, né? Então, assim, o que me chamou a atenção aqui nesse Salmo 107 é que tem vários versos repetidos, né? O Salmo 107. E são dois versos, né, que são repetidos. O primeiro diz assim, olha, ele começa assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? E como foi no início falado, né, que o motivo de nós ainda estarmos aqui, não termos sido ainda consumidos, é pela misericórdia de Deus, né? Então, louvado seja Deus por isso. Mas como eu falei, é interessante aqui que o verso diz assim, olha, e esse verso ele se repete 4 vezes. Esse daqui diz assim: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. 4 vezes esse verso se repete dentro do Salmo 107. E o outro que se repete, o outro verso também que se repete é esse daqui: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Amém? Então, assim, quando a gente quer chamar atenção para alguma coisa, quando nós queremos chamar atenção para alguma coisa, ou quando a gente quer chamar atenção de uma pessoa, né? Ou de um filho, aí a gente fala uma vez, né? E depois a gente chama ele de novo. Fulano, né? Aqui eu posso citar o nome, eu tenho 4 filhos, né? E quando eu quero chamar a atenção de um, geralmente eu não só chamo uma vez, eu falo 2 vezes. Pode ser Isaac, né? Que Isaac é levado, aí eu chamo Isaac 2 vezes. Isaac, né? É o quê? É para chamar a atenção dele. Então, no verso, quando esse salmo, eu imagino, né? Que seja dessa forma, chamar a atenção, primeiro, que Deus, né? Que nós, quando nós clamamos ao Senhor,
ele nos ouve e nos livra das nossas tribulações, né? E é importante nós termos essa certeza, né? Que quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos ouve, Ele nos livra, talvez não da forma como a gente pensa ou a gente quer, né? Porque a forma de Deus agir e trabalhar é totalmente diferente daquilo que a gente pensa e daquilo que nós queremos para a nossa vida. Mas, de alguma forma, Ele nos livra, né? Quando a gente volta lá para o que aconteceu com aqueles 3 jovens, né? Que é aquela história, nós tiramos várias lições, como é a questão de Sadraque, Mesaque e Abidnego, da prova que eles foram testados ali, né? E quando colocaram eles dentro daquela fornalha de fogo, e quando o rei olhou, eles não estavam só. Tinha um quarto ali dentro. Quem era? Né? O Deus Altíssimo, o Filho de Deus, que estava ali com eles. Então, Deus, irmãos, Ele está conosco nas nossas aflições, nas nossas tribulações e nas nossas angústias. Então, quando nós clamarmos ao Senhor, a gente tem essa certeza. Eu estou passando isso aqui, mas o Senhor, Ele está comigo. Então, o Salmo, ele chama a atenção disso aqui. E a outra é para nós rendermos graças ao Senhor pela sua bondade, né? Que diz assim: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Né? Tem um verso na Bíblia, não sei se é lá em Lamentações, que fala sobre, para nós, não é em Salmos, que fala para nós não esquecermos de nenhum dos feitos do Senhor na nossa vida. Então, nós precisamos render graças ao Senhor todos os dias da nossa vida, pelas bênçãos que nós temos recebido, pelo o dom da vida, o dormir, o acordar, o alimento, a proteção, os livramentos. É tanta coisa, se a gente não tem nem condição de enumerar as bênçãos que durante toda a nossa vida Deus tem derramado. Então, a gente não pode esquecer disso. Então, o Salmo nos chama a atenção disso, porque repete isso aqui 4 vezes. Rendam graças ao Senhor. Quantas vezes a gente vê pessoas, ou até mesmo isso pode acontecer até com a gente mesmo, não é? Que é Deus derramando bênção, não é? Nos ajudando ali todos os dias, como Ele sempre está, e a gente não reconhece isso. E nós não reconhecemos as bênçãos, as maravilhas, as misericórdias de Deus, né? Como diz no início, render graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem somos nós, meros seres humanos, pecadores, não é? E nós não reconhecermos o Deus que nós temos na nossa vida, a grandiosidade das obras e dos feitos que Ele tem feito na vida de cada um de nós. Então, que nós venhamos, né, buscar isso cada dia, render graças ao Senhor, louvar a Ele, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. E também termos a certeza de que quando estamos passando por angústias e provações, o Senhor está conosco. Então, que Ele continue abençoando cada um de nós durante esse dia, que venhamos refletir, não é? Primeiro, uma mensagem abençoada, quanta coisa, quanto aprendizado, não é? E depois um reavivados, não é? Que a palavra de Deus, ela é rica e ela quer nos passar essa grandiosidade, que a gente venha buscar o poder do Espírito Santo para que a gente venha absorver, não é? Tudo isso para a nossa vida e que Deus nos abençoe, que a gente venha colocar em prática. Porque é muito triste, né? Termos tanto conhecimento. Eu estava escutando uma pregação ontem, né? E o pregador falando como é triste. Já pensou um de nós nos perdermos diante de tanto conhecimento, de tanta luz que a gente recebeu, tanto ensinamento, e nós nos perdermos diante disso? Então, que o Espírito Santo de Deus esteja cada dia, que a gente venha buscar, Ele está conosco, mas a gente venha buscar essa plenitude, não é, maior sobre nossa vida, e que a gente venha despertar e saber render graças ao Senhor por todos os seus feitos. Amém? Vamos fazer uma oração? Grande Deus e eterno Pai, estamos na tua presença nessa manhã, Senhor, para te agradecer por todos os feitos que o Senhor tem feito, tem nos concedido as bênçãos todos os dias, de despertarmos e de enquanto estamos dormindo, o Senhor cuidando de cada um de nós. Então, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, o milagre, Senhor, de acreditarmos na tua palavra. E por tudo que o Senhor tem feito, não só a nós, mas a todos os nossos irmãos.
a nossa família. Então, que tu continue nos abençoando, que o Espírito Santo de Deus abra a nossa mente, né, o nosso coração, para que a gente venha entender e sentir o desejo, Senhor, de viver cada palavra da tua palavra que nós aprendemos a cada dia. Continue conosco, com agora o irmão Nonato, que vai, junto conosco, estudar a lição da escola sabatina. Que seja mais um aprendizado e que seja mais uma vez que a gente venha aplicar tudo isso na nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus, meu irmão Socorro. Que bênção. Louvado seja Deus. E como a irmã acabou de falar mesmo, né? Nós iremos agora para o nosso momento da lição. Você já está aí, ó, com a lição da Escola Sabatina na sua mão. Oh, peraí, deixa eu botar aqui. Já está aí com sua lição, porque o professor já está ali, ó, a postos para trazer para nós muitos ensinamentos. É contigo, meu professor. Bom dia, irmãos. Bom dia. Hoje a gente, tanto o sermão, tanto na parte da Avivados e da lição, as pessoas que faz a participação gostam sempre de fazer a sua oração antes. Hoje eu não vou fazer. Não vou fazer porque eu acredito, né? Confio na irmã Socorro. Ela já citou o meu nome aí, já pediu que Deus agora ficasse presente aqui no estudo da sua palavra. Eu já é o bastante. Que Deus esteja com ela e com todas as pessoas que estão participando dessa live aí. Hoje, segunda-feira, né? 21 de agosto, o meu neto mais velho hoje faz 23 anos, né? O meu neto hoje faz 23 anos. É o mais velho aí de todos, né? Eu tenho 7 ao todo. Mas a lição de hoje, segunda-feira, ela traz o título Vivendo como Filhos da Luz. Esse deve ser o objetivo do cristão. Depois de ter o conhecimento da palavra dele, ele deve viver como filho da luz para que possa ser uma luz. E essa luz a brilhar, sempre a brilhar, no meio das trevas. Ele possa ser filho da luz para que possa testemunhar da graça e do poder de Deus, desse poder transformador. É isso que a gente deve pôr em prática. E Paulo, assim escreveu lá em Efésios, né? Efésios 5, 6, ele diz assim, ó, não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. O Espírito Santo está sempre insistindo com a pessoa, né? Ele está sempre insistindo para que possa trazer para o rebanho do Senhor e não somente ficar no rebanho, mas viver conforme o ensino do bom pastor. Não é somente conviver com as outras ovelhas do rebanho, não. É agora estar vivendo o ensino do pastor junto com as demais ovelhas do rebanho. Porque, olha, se Deus agora tirou do mundo, não é? Separou para si, que venhamos a praticar o ensino da sua palavra. E não, ao vir para este rebanho, continuar com a mesma vida que vivia anteriormente. Ele adverte nesse sentido, entendeu? O apóstolo Paulo ele diz, olha, a prática do pecado sem o arrependimento é considerada uma pessoa imoral, impura. Irmãos, olha, confessar algum erro, confessar algum pecado, qualquer um pode confessar. Qualquer um pode confessar. Agora, quando se fala arrependimento,
que deve ser acompanhado da confissão, o arrependimento é para não fazer mais. Estou arrependido, não vou viver mais, não vou proceder mais segundo aquela ação que eu fiz anteriormente. Então, qualquer pessoa pode confessar. Agora, arrepender-se, esse é que é o nó, viu? Porque muitas pessoas não põem em prática esse arrependimento que ela fala. Que ela fala. Qualquer um pode confessar, como eu já falei. O arrependimento, poucos são as pessoas que fazem isso. Mas, olha, a Bíblia diz, e o ensino de Paulo em Efésios também diz, ele diz que aquelas pessoas que estão em Cristo não só se torna uma nova criatura, mas destina-se à herança de Deus para o seu reino. Destina-se como herança de Deus para o seu reino. Isso é bonito, não? Uma pessoa viver no mundo de pecado, levar o título de pecador, e Deus agora, na pessoa de Jesus, resgatar como sua herança, a herança da sua criação. No meio de tantos, no meio de milhares ou bilhões, ele separou você, ele separou eu, para destinar ao seu reino como herança da sua criação. É isso que Éfeso, é isso que a carta de Paulo aos Efésios está ensinando. Né? Éfeso é a cidade. Né? Pois bem, ele está nos ensinando, dizendo que a gente não deve participar das coisas deste mundo. Irmãos, não deve participar das coisas deste mundo. Vamos colocar uma vírgula aí, né? Ou então um ponto e vírgula. Porque é o seguinte, as coisas deste mundo, em algumas coisas você é praticante dela. Mas certas práticas que distanciam de Deus, é dessas práticas que eu devo me afastar. Mas olha, eu estou vivendo no mundo, e se eu viver no mundo, eu tenho que conviver com os pecadores também, porque eu também sou um. Eu tenho que conviver com eles. Agora, o que eu não devo é praticar as coisas que ele pratica. Várias vezes, algumas pessoas já me convidaram para uma festa de aniversário aí. E quando eu fui, já sei que naquela festa tem bebidas, tem isso, tem aquilo outro, aquele negócio todo, tem música mundana, aquele negócio todo. Aí eu vou. Eu fico ali e falo com um e com o outro, aqueles que são desconhecidos, é evidente, e tem uma conversa aqui, e depois de passar assim 10, 15, 20 minutos lá dentro falando, eu já vou. Mas já vai! Eu digo, olha, você me convidou e eu estou aqui. Eu vim honrar o seu convite e estou muito agradecido. Mas chega um certo ponto que não dá mais para você ficar ali. Então você convive com essas pessoas. Agora, longe das suas práticas. É isso que a palavra está ensinando. Quando a gente se chega a Cristo, a gente não sai desse mundo. Não vai para outro lugar, não. A gente continua vivendo nele. Porém, ficar distante das suas práticas. É isso que está ensinando. Pois bem, quando assim a pessoa pratica essas coisas, essas ações que são contrárias ao ensino da Bíblia, aí diz que as suas palavras para testemunhar é vazia. Entendeu? É isso que o irmão Sérgio falou há pouco. Entendeu? Então, veja só o que ele falou. Então, tem pessoas que falam alguma coisa de boa, de bom, do bem, mas que pratica alguma coisa errada. É um fariseu. Então, é isso que a palavra está ensinando.
Agora eu procuro ensinar aquilo que não faço, procuro ensinar aquilo que não pratico, as minhas palavras são vazias. É isso que a lição está nos mostrando. E ali os irmãos de Éfeso, eles eram pessoas mundanas e que Paulo começou trabalhando com eles e que eles tinham certa dificuldade, porque saiu do lugar e agora, com certa convivência onde era totalmente ignorada sobre a palavra de Deus, não é? Então saiu dali e agora vai praticar outras coisas, vai conviver com outro mundo diferente, mas muitas vezes está aqui, mas está praticando as ações daqui. É isso que ele está advertendo, está advertindo. Porque quando os israelitas, por exemplo, saíram do Egito, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu dele. Continuou a idolatria. Então, essas pessoas lá de Éfeso, quando saíram daquele mau comportamento e que foram para outros extremos, ainda trouxeram as práticas de lá. E uma das práticas, diz aqui o texto, era o sexo. Então, uma das práticas era o sexo, e eles achavam que esse ensinamento de Paulo era de pouca valia. Não era. Não era. Porque o ensinamento tanto é para os casados como para os solteiros. Então, algum dia, e que alguém que pratica as coisas erradas pensa que é muito além de algum dia, mas pode ser hoje. O que Deus pedir conta? A gente deve observar tudo isso aí. A irmã Socorro falou aí há pouco. A irmã Socorro falou aí há pouco. Imagina a pessoa passar tanto tempo na igreja e, por fim, não ser salvo. Oh, meu Pai do céu. Então, melhor que não tivesse entrado. Era melhor que não tivesse participado de nada. Eu tinha um videozinho curto de um pregador lá de Curitiba, um jovem pregador. Ele falou isso chorando. Ele se imagina você, uma pessoa, viver tanto tempo na igreja e, no fim, Jesus dizer para ele: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. É muito triste, mano. Vir do mundo, ficar na igreja e não ser reconhecido pelos céus como uma pessoa arrependida. Se o céu reconhece, irmãos, é porque realmente não é. A gente não tem nada, as pessoas não têm nada a de se queixar. Pois bem, quando a prática desse pecado é confessado, tudo bem. Quando é abandonado, tudo bem. Mas quando se faz às escondidas, ela leva ao juízo de Deus, não somente a prática do sexo, mas em qualquer outra situação, leva a juízo de Deus e a pessoa está pecando contra o Espírito Santo. A exemplo de Ananias e Safira, como foi falado aqui. Então, pecou diretamente contra o Espírito Santo e diretamente, instantaneamente, teve a morte. É o único pecado que não tem perdão. Paulo teve um trabalho terrível com os irmãos de Éfeso. Já falei isso aqui, entendeu? Pois bem, e muitas vezes, por Deus dar oportunidade, preste atenção agora. Muitas vezes, por Deus dar oportunidade, por Deus agora demorar a fazer uma execução, a pessoa agora desafia Deus. Pensa que ele não vem mais, pensa que ele esqueceu. Essa demora, essa tardança, essa longanimidade de Deus é dando oportunidade para mim e para você. Eu digo por aqui, sabe? Quando a pessoa tem muitos anos de vida,
é porque Deus está estendendo a oportunidade para essa pessoa. E muitas vezes ela nem reconhece, não é? Não reconhece. E quando é uma pessoa, quando acha que Deus está demorando, ela desafia Deus. Por quê? Porque não, muitos acham que Deus esqueceu do seu caso e acha que não vai ser punido. Foi esquecido. Não. Nada, absolutamente nada é pego Deus de surpresa. Absolutamente nada, nada. Não é que ele esqueceu, ele está dando oportunidade para mim, para você, porque Deus é paciente, porque Deus é justo. Está na lição de hoje, viu? Ele é paciente e ele é justo, mas algum dia ele vai cobrar tudo isso e vai fazer justiça. Ele vai fazer justiça. Pois bem, irmãos, quanto ao passado, quando este confessado, diz lá no livro, na carta de Paulo aos Romanos, ele esquece. Ele diz que não leva em conta os tempos de ignorância. Mas eu quero lhe dizer, viu, que Deus, ele é paciente, mas nessa paciência, ele não faz nada precipitado. Nada precipitado ele faz. Pois bem, embora que a reação de Deus é explosiva, viu? Explosiva, vírgula, para o pecado, para o pecador. Mas antes ele deu muita paciência, ele teve muita paciência. Mas antes ele deu muita esperança para as pessoas. Ele fez isso com Lúcifer. Ele fez isso com os anjos que seguiram a ele. Mas todos jogaram fora. Então ele vai fazer justiça. Deus adverte, porque os juízos dele é vindouro. Os juízos dele está vindo. E ele adverte porque esse juízo é com justiça. Entendeu? É com justiça. Pois bem, irmãos, se ele adverte, eu gostei dessa frase aqui, tá na segunda-feira, na lição de hoje, viu? Se ele adverte, isso é um ato de graça. Imagina a pessoa ter ciência, ter conhecimento do erro de uma pessoa e ter paciência. Isso é um ato de graça. Isso é um ato de misericórdia em favor dos filhos da ira, dos filhos do pecado. Isso é um ato de misericórdia. E na única pergunta que tem aqui, aí diz assim, ó, por que Paulo exortou, ou então, por que Paulo ensinou os crentes a não ser participante com os pecadores ou cúmplice deles? Por que ele ensinou para não ser participante? Ele ensinou, irmãos, para que as pessoas pudessem agora sair do pecado e viver como os filhos da luz. Não é o título de hoje? Viver como filhos, os filhos da luz. Olhe, viver como os filhos da luz, como os filhos da luz, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas também não é impossível. Viver no mundo de pecado e afastar-se dele é a mesma coisa que você viver dentro d'água e não se molhar. Isso é impossível. Impossível. Viver dentro d'água e não se molhar. É sair na chuva e não se molhar. Não tem bom, se molha sempre. Então, se nós vivemos no meio do pecado e somos pecadores também, aqui, ali, acolá, nós estamos
pecando, fazendo coisas erradas. Mas, para o cristão, ele peca, ele faz alguma coisa errada, mas de imediato ele se lembra da graça de Deus e ele confessa, ele pede ajuda para que ele não possa cair no mesmo erro. Irmãos, eu vim do Recife, eu conheci a mensagem lá no Recife e vim do Recife para cá. Então, eu, morando aqui, em Guarabira, na minha cidade, aí eu descobri que na cidade só tinha adventista eu, somente eu. Eu estudava a minha lição todos os dias. E no sábado eu ia ler tudo de novo. Era eu sozinho. O lugar mais perto era João Pessoa, a 100 quilômetros daqui. 92 e alguma coisa, 100 quilômetros. E eu só ia para lá de mês em mês, e às vezes de 45 dias, então de 3, 60 dias. Até desempregado eu estava. Quando a gente vive, irmão, sozinho no lugar, a gente muitas vezes faz coisas erradas, porque a gente não está ali convivendo com os irmãos, tá certo? Eu sozinho, na família, vale ressaltar isso. Sozinho, como adventista, na família e na cidade, a gente fica solto. Aí o inimigo aí que. E eu fiz algumas coisas erradas, confesso. Mas graças a Deus, não dignas de arrependimento. Porque eu lhe digo com franqueza, viu? Eu lhe digo com franqueza. Se eu faço qualquer coisa errada, e esse erro é o mínimo, para mim, esse erro é o máximo. Porque o cristão tem que ser santo. Então, eu, em certa ocasião, eu pedi a Deus que, depois de um erro, eu disse, Senhor, perdoa meus pecados, fraquezas, imperfeições. Me perdoa esse erro de hoje. Fui dormir. No outro dia, pratiquei o mesmo erro. Senhor, por tua graça, caí hoje no mesmo erro. Isso aconteceu comigo, viu? Caí hoje no mesmo erro, por favor. Perdoa, Senhor. Fui dormir. No terceiro dia seguido, eu fiz o mesmo erro, o mesmo pecado. De noite eu estou lá, Senhor, queira perdoar meus pecados, aquilo que eu. Aí eu parei. Eu disse, Nonato, quem não presta é você. Porque essa é a terceira vez que você pede perdão pelo mesmo erro, pelo mesmo pecado. Então, quem não presta é você. Você não está honrando essa graça, esse amor, essa misericórdia que Deus tem para contigo. Então, quem não presta é você, Nonato. Aí foi que eu caí em si, tá certo? Sabe o que é isso, irmão? Graça, amor e misericórdia. Deus ensina isso para nós, está escrito na lição de hoje. Está escrito. O objetivo do crente, o objetivo do cristão, irmão, não é ajudar a si mesmo. O objetivo não é ajudar a si mesmo, mas agradar o seu Senhor. Todo mundo quer um Salvador. Todo mundo quer um Salvador. Agora, o Senhor, ele recusa. Por que quer um Salvador? Quer um Salvador para salvar ele de uma situação que ele está vivendo. E por que não quer ele Senhor? Porque para ser Senhor tem que ser dono, tem que ser submisso. E que muitas vezes a pessoa recusa isso. Não quer obedecer. Não quer obedecer. É isso que a lição está ensinando. Vivendo como filhos da luz. Vivendo como filhos da luz. Vamos pôr em prática isso aí. Eu não sei. Você não conhece o dia de amanhã. E Deus abençoe. Amanhã a gente volta aqui falando de outro assunto.
Aí ele diz aqui, desperta, você está dormindo. É o título da lição de amanhã. Desperta. E se ele diz desperta, é porque alguém está dormindo, viu? Amanhã a gente conversa sobre isso aqui, tá bom? Vamos orar? Poderoso Pai, obrigado por ricas bênçãos e cuidados. Obrigado, Senhor, pela noite, por esse levantar. Nos guia em nossa atividade para este dia. Nos protege. Pega na nossa mão. Diz por onde devemos andar e como devemos proceder. Dá-nos a tua bênção, cada um de nós, e estenda as bênçãos aos nossos familiares. Nós pedimos isso e já te agradecemos, nos méritos e em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, Deus quiser. Amém, meu professor. Deus continue abençoando sua vida, servo de Deus. Até amanhã, se Deus assim permitir. Meus queridos, que bênção, né? Essa mensagem, que bênção, o Reavivados, a lição, a mensagem aí dos 10 mandamentos. E agora chegou o momento da intercessão, de nós orarmos por cada pedido que aqui foi deixado. A gente sabe que sempre a gente tem pedidos aqui, mães pedindo pelos seus filhos, tem aqui também esposas clamando pelos seus maridos, tem os seus maridos, os maridos também pedindo pelas suas esposas, tem aqui mães pedindo pelos seus filhos que estão afastados, tem nos pedido oração por restauração de saúde. A Junilda, ela sempre está pedindo aqui pelo seu filho, para que Deus o liberte. Temos aqui também sempre o pedido da Lucéia pelas suas filhas também, por libertação. Temos aqui vários pedidos que são feitos a cada dia, mas eu quero nessa manhã colocar aqui o pedido da nossa irmã Josélia, que eu a chamo carinhosamente de tia José. Não é minha tia, mas nós nos cumprimentamos assim, e ela tá, na verdade, o pedido de oração é para o esposo dela, nosso querido irmão Djalma, que passou por uma cirurgia cardíaca. Foi um sucesso, mas ele está tendo algumas implicações pós essa cirurgia, e esses dias têm sido dias de batalhas, mas também de vitórias, e que nós possamos estar orando, certo, pela essa família aqui querida, certo? Então esse é um pedido que eu peço a vocês nesse dia, tá bom? Nesse momento nós vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos pedir a Deus por cada família aqui representada. Deus conhece cada família aqui, cada pedido. Se o seu pedido talvez você não colocou aí, não digitou, mas que está aí no seu coração e Deus sabe qual é. Talvez seja uma decisão que você precise tomar, talvez seja por uma causa na justiça, talvez seja um momento difícil financeiro que você esteja passando. Eu não sei qual é o seu problema, mas uma coisa eu sei. Eu sei quem pode resolver esse problema junto com você. Porque eis que não dorme o guarda de Israel. O Senhor Deus, Ele está com seus ouvidos inclinados para ouvir sua oração. Então que nesse momento você possa estar colocando no altar do Senhor esse seu pedido que está aí no seu coração. O Salmo 37 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, ore comigo. Senhor Deus e Pai, nesse momento de oração, Pai, queremos aqui, primeiramente, ó Deus, te agradecer, te dar honra e glória e louvor para todo sempre. Queremos, ó Deus, te agradecer pelo privilégio que temos de falarmos contigo, Pai, de orarmos e ter, ó Deus, a certeza, a convicção de que o Senhor ouve o nosso clamor, ouve, ó Deus, a nossa petição, porque a Tua graça nos envolve, a Tua misericórdia nos alcança. Por isso, Pai, queremos aqui te apresentar cada família aqui, Senhor, cada pedido que aqui é depositado. Sabes, ó Deus, que
Alguns aqui têm passado dias difíceis, dias de luta. Alguns têm enfrentado momentos difíceis, quem sabe na sua família. Quem sabe, ó Deus, na sua vida emocional, na sua vida financeira. Eu não sei, Pai, mas eu sei que o Senhor conhece cada um aqui dos teus filhos. Que o Senhor possa, Deus, dar entendimento, dar sabedoria para que ele possa sair dessa situação. Senhor, tem pessoas aqui também pedindo por porta de emprego. Senhor, mas que esse trabalho seja uma bênção para essa pessoa. E não que distancie ela de Ti, Pai. Porque muitas vezes tem pessoas que pedem uma porta para que seja aberta. E muitas vezes depois, Pai, essas pessoas acabam se distanciando do Senhor. Então, ó Pai, que esse trabalho seja uma bênção para esse teu filho ou para essa tua filha. Abençoa, Deus, as mães que clamam aqui pelos seus filhos também. Abençoa, Senhor, os cônjuges que estão aqui clamando também por suas esposas ou por seu esposo. Para que, ó Deus, eles possam dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Completa, ó Deus, a salvação nesta casa. Pai, de uma forma muito especial, queremos te pedir pelo nosso querido irmão de Jana. Eu creio, Pai, que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Que o Senhor, Deus, de uma forma muito especial, chegue com tua misericórdia, tua graça na vida daquele teu filho, que já passou tantos momentos, Pai. E nós cremos que será mais uma vitória que o Senhor irá conceder. Dá força também a tia Jazélia para que ela possa, juntamente com ele, viver esse momento e poder dizer que em teu nome eles foram mais do que vencedores. Tudo isso nós te pedimos, Pai, tudo isso nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Obrigado por sua presença. Que Deus abençoe cada um aqui. Deixa eu aparecer aqui, que nem eu estou me vendo. Peraí. Deus abençoe. Obrigado pela presença e até a próxima, se Deus quiser. Bom dia, bom dia. Tchau, tchau, irmão Nonato, irmão Socorro. Bom dia a todos. Deus abençoe cada um. Amém, amém, minha amada. Mas, irmã Clarice, Oi. veja como é difícil as coisas. Tem uma pessoa aqui na igreja que estava, não afastado, mas falhando, né? Falhando. Aí começou o professor de uma classe, eu digo: vem aqui, vem insistir para passar a lição, e ficou passando. Eu digo: você vai passar a lição amanhã no Pérola. Que hora? Eu digo: 5 horas. Aí foi, tá. Aí desistiu, ó. Quer dizer, o porquê eu estou apresentando? Porque é mais um para a gente colher para cá. É mais um. Aí, hoje, na segunda-feira, ele não quis, não, porque é uma desculpa que não é desculpa. Entendeu? E é uma pessoa tão inteligente, rapaz. Tão inteligente. Acredito. E, Mononato, mas deixa eu lhe dar uma boa notícia. Já aconteceu o contrário aqui comigo. Um irmão me procurou para passar a lição a próxima semana. Olha aí que bênção. Pois é. Ele Então, disse: irmão, a essas pessoas a gente deve também dar essas oportunidades, é verdade. porque muitas vezes a gente não sabe, mas talvez seja um enviado de Deus. É verdade. Ele mandou. Ninguém sabe, entendeu? É. Então, é uma pessoa que está querendo ajudar, prestar serviço a ele. Amém. Vai? Até amanhã, então. Até amanhã, meu povo. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Até amanhã. Obrigado por sua presença. Não saia sem deixar o seu joinha. Compartilhe com outras pessoas. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.
Sopra teu vento sobre o deserto sem vida. Minha alma sedenta procura teu rio de água viva. Som de chuvas abundantes eu já posso ouvir. Essas nuvens carregadas de poder, como chuva vem, como chuva vem, como chuva serôdia caindo do céu, o Espírito Santo virá, pois quem fez a promessa é justo e fiel, é certo que não falhará. Vem sacia minha sede de viver, transbordando minha vida de poder. Nessa chuva do Espírito Santo vou me molhar, nesse rio de avivamento vou mergulhar. O que tenho visto é a ação de gotas do teu poder. Estou bem seguro, tu tens muito mais para oferecer. A promessa não demora para se cumprir. Não se cansa a tua igreja de pedir. Como chuva vem, como chuva vem, como chuva serôdia caindo do céu, o Espírito Santo virá, pois quem fez a promessa é justo e fiel, é certo que não falhará. Vem sacia minha sede de viver, transbordando minha vida de poder. Nessa chuva do Espírito Santo vou me molhar, nesse rio de avivamento vou mergulhar. Como chuva vem, como chuva vem, como chuva